Fala galera, estamos de volta para a nossa segunda parte da nossa aula e agora a gente vai ver o que é essas vias metabólicas. Eu já deu adiantado, né? Já falei que são de dois tipos, anabolismo e catabolismo. Então a gente vai ver como é que se caracteriza cada uma dessas vias metabólicas. Então, deixa eu compartilhar os slides com vocês a partir de agora. Retornamos, então bora ver o que de fato é as vias metabólicas. Então, as vias metabólicas, elas são consideradas uma série, ou então um conjunto de reações enzimáticas consecutivas que produzem produtos específicos. Só para a gente recordar um pouco da bioquímica 1, quando a gente diz que é reações enzimáticas, é porque essas reações metabólicas, elas ocorrem por meio da ação de uma enzima. E a enzima, ela é o quê? É um tipo especial de proteína que ajuda a acelerar uma determinada reação metabólica. Daí a importância da presença dessas enzimas dentro das vias metabólicas. Então, para cada reação, para cada fenômeno metabólico, vai ter uma enzima específica para promover esse fenômeno. Então, seus reagentes, os intermediários e os produtos de qualquer uma das duas vias metabólicas, eles recebem o nome de metabólitos. Então, por exemplo, digamos que você está comendo lá, está lá no Burger King, está comendo lá o Whopper, né, que é aquele sanduíche gostoso, cheio da proteína lá, né, no hambúrguer, comendo a proteína da carne animal que está lá presente. Então, um dos metabólitos, quando você começar a comer lá, né, seu Whopper, é o carboidrato, né, presente ali no pão do hambúrguer, né? Eu falei a carne, mas a carne é proteína. Pirei total agora. Então, quando você está lá se alimentando do pão do hambúrguer, você está ingerindo carboidrato. Esse carboidrato, quando entrar em contato, né, com a saliva, né, ele vai começar o quê? A sofrer um processo mecânico e químico, claro, de destruição dessa estrutura original do carboidrato para dar origem a estruturas menores. Então, o carboidrato, em seu formato original, quanto as partículas que vão ser oriundas a partir dele, né, polissacarídeos, por aí vai, eles são metabólitos. Então, uma vez que o organismo utiliza muitos metabólitos, ele vai apresentar muitas vias metabólicas. Então, só para a gente ter uma ideia, nessa imagem aí, está representadas as principais vias metabólicas do corpo humano. Mal dá para a gente enxergar, né? Eu vou ampliar um pouquinho essa imagem para a gente poder enxergar um pouco melhor, mas mesmo assim a gente ainda vai ter um pouco de dificuldade de reconhecer as estruturas, né? Então, se vocês forem observar, ó, aqui em cima tem as principais vias dos carboidratos, que são essas aqui que estão na faixa central da imagem. Aqui no lado direito, a gente tem as principais vias metabólicas dos lipídios. No outro lado, aqui na esquerda, a gente tem as principais vias metabólicas dos ácidos nucleicos. Tem aqueles propícios para o DNA, tem aqueles propícios para o RNA, e a gente também tem as principais vias para as proteínas. Então, ao longo desse semestre, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar as vias metabólicas para carboidratos, que vai ser todo o primeiro bimestre. São muitas transformações metabólicas que os carboidratos sofrem. A gente vai, no segundo bimestre, estudar as vias metabólicas dos lipídios, dos ácidos nucleicos e das proteínas. Então, é assunto pra caramba. Mas como a gente está no contexto, né, da pandemia, a gente vai dar bem mastigadinho para você. A gente vai dar só o filé, né, que é a melhor carne para vocês. Mas bora lá. Quais são, de fato, essas vias metabólicas?
elas podem ser classificadas em duas categorias. Uma primeira, chamada de anabolismo. E o que é anabolismo? Se você for lá pegar o livro, você vai ver que ela é denominada como um processo de biossíntese, né? Bio, que provém de vida, e síntese, né? Que é fabricar, produzir. Então, está correto, realmente é um fenômeno de biossíntese. E é a parcela do metabolismo responsável pela construção, síntese de macromoléculas. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar estruturas menores, né, a exemplo de aminoácidos, e por meio desse processo de construção, de biossíntese, ela vai unir os aminoácidos entre si para dar origem a uma macromolécula, né? Vai dar origem a uma proteína. E nela ocorre ganho de energia. Então, sempre que a gente for estudar uma via metabólica que ocorre por anabolismo, a gente pode afirmar com 100% de certeza que ela é uma reação do tipo endergônica, né? Repetindo o termo novo, reação endergônica. É aquela reação onde há ganho de energia. Se você não quiser falar o termo ganho, né, que algumas pessoas acham estranho, você pode dizer que há um acúmulo de energia, tá? Então dá no mesmo, tá correto você usar qualquer uma dessas duas nomenclaturas. Assim como a gente tem o anabolismo, a gente tem o catabolismo, que é o processo totalmente contrário ao anabolismo. Ele é chamado de fenômeno de degradação e corresponde à parcela do metabolismo que corresponde aos processos de quebra de macromoléculas para a geração de energia. Então, lá no anabolismo, que foi o anterior, eu dei o exemplo dos aminoácidos, né, que são moléculas, biomoléculas simples, que ao se unirem podem dar origem a uma proteína. No catabolismo, que é esse de agora, seria o processo contrário. A gente tem a proteína formada, ela vai ser quebrada, né? À medida que ela é quebrada, é gerada energia, e ela vai dar origem a moléculas mais simples. Não necessariamente a um aminoácido. Pode ser uma outra estrutura, pode ser um ácido graxo, por exemplo. Tá? Assim como no anabolismo, a gente viu que há o acúmulo de energia, ganho de energia, no catabolismo temos o processo contrário. Ao invés de acumular, ao invés de ganhar energia, há o gasto, há a perda de energia. Então, a gente pode afirmar com 100% de certeza que toda reação catabólica, catabolismo, ela se caracteriza por ser uma reação do tipo exergônica. Repetindo, reação exergônica, porque nela há a perda de energia, à medida que um composto complexo ele é quebrado. E aí a gente volta para aquela situação que a gente viu na primeira parte da nossa aula, que a gente tinha o Majin Buu, que é esse homem daí, e a Tite, que é essa mocinha daí. E aí vem a pergunta: quais as vias metabólicas que predominam nos exemplos aqui apresentados? Então, agora que a gente sabe o que é catabolismo e o que é anabolismo, a gente já pode responder com 100% de certeza. E qual é a resposta? Na morfologia gorda do Majin Buu, que está aqui representado no lado esquerdo, e da Tite, também no mesmo lado esquerdo, temos o que? A ocorrência do fenômeno de anabolismo, que é aquele fenômeno que vai se caracterizar pelo acúmulo de energia. Provavelmente o Majin Buu e a Tite são dois indivíduos que não tendem a se movimentar muito. Talvez sejam pessoas sedentárias. E por assim ser, eles tendem ao quê? A acumular as macromoléculas que são produzidas em seu corpo. Então, se está havendo acúmulo e não tá sendo gasto, então há uma tendência ao quê?
da ocorrência desse anabolismo em grande quantidade. Por outro lado, na morfologia magra, longínea, que está aqui representada no lado direito, para o Majin Buu e para Tite, ocorre o processo contrário. Se eles estão com um corpo longíneo, sem grande quantidade de acúmulo, né, da gordurinha abdominal, que é o que mais chama atenção nas imagens, então isso é um indicativo o quê? Que eles dois, Majin Buu e a Tite, estão perdendo energia. Provavelmente eles estão se exercitando, estão se alimentando de forma adequada, o que impede que eles acumulem energia. Tá? Quando eu digo assim, impede acumular energia, eles vão acumular sim, tá, gente? Mas eu digo acumular ao ponto de conseguirem ter essa barriga saliente que eles tinham anteriormente. Então, não há tanto acúmulo de energia como ocorria anteriormente. Pelo contrário, existe uma maior tendência à perda de energia. E aí a gente tem que ambos os processos, catabolismo e anabolismo, eles são constituídos por moléculas precursoras e por produtos finais. Essas moléculas precursoras e produtos finais são os metabólitos que a gente discutiu anteriormente. Então, por exemplo, no exemplo do anabolismo, que é aquele que a gente acumula energia, a gente tem como moléculas precursoras aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos, e aqui está ácidos gordos, mas é graxos, ácidos graxos e nucleotídeos. Então, aqui a gente vai ter as moléculas metabólitos intermediários que vão promover a formação dessas macromoléculas, esses metabólitos finais, né? Que no caso são os polissacarídeos, proteínas, lipídios e os ácidos nucleicos. No caso do catabolismo, né, a gente tem, né, glicídios, lipídios, proteínas, ao elas interagirem com os metabólitos intermediários, elas vão produzir no final metabólitos finais, que são o quê? O CO2, né, o carbono, o H2O, que é a água, e o NH3, que é a amônia. Então, o que a gente tem? Voltando aqui para o anabolismo. No anabolismo, a gente tem moléculas simples, aminoácido, monossacarídeo, ácido graxo, nucleotídeos, que ao interagirem com esses metabólitos intermediários, dão origem a moléculas complexas. Por outro lado, no catabolismo, a gente tem moléculas simples que, quando interagem com os metabólitos intermediários, dão origem a moléculas o quê? Simples. Então, é um processo contrário. O anabolismo vai em um sentido e o catabolismo vai no sentido contrário. Então, por isso de ter aqui essas setas em cores diferentes, catabolismo vermelho, anabolismo azul, pontuando para sentidos diferentes. Porque os produtos e as moléculas precursoras de ambas as vias metabólicas são contrários entre si. Então, uma macromolécula, é importante a gente saber que ela não sofre catabolismo e anabolismo ao mesmo tempo, né? Porque essa pode ser uma pegadinha de prova. Então, eu coloquei aqui um exemplo para ver se fica mais claro para vocês. Então, eu coloquei aqui, se o carboidrato sofre catabolismo, né, ele irá dar origem a lipídios, aminoácidos ou ácidos nucleicos, e não a outro carboidrato, certo? Para ficar mais claro ainda, eu coloquei um exemplo de quando a gente malha. Você já pensou você ter seu braço lá bombado, sarado, de meses de malhação, né? Se esse braço está sarado, é sinal que ele está sofrendo o processo de anabolismo. Ele está sofrendo acúmulo de energia. Não é energia no formato de gordura, como a gente viu no exemplo de Majin Buu e Tite, mas sim energia no formato de proteína, que é a musculatura.
Então, bora lá. Já pensou você ter seu braço bombado e ele diminuir o tamanho por outro músculo precisar dos aminoácidos presentes nele, que no caso seria a reação catabólica? Então, isso não vai ocorrer. Porque se isso ocorresse, imagine, você ia perder a sua musculatura do braço rapidamente, tá? Então, não ocorre esse processo de anabolismo e catabolismo em uma mesma molécula. Se a pergunta fosse, ocorre anabolismo e catabolismo em moléculas diferentes ao mesmo tempo? Se fossem moléculas diferentes, sim, poderia ocorrer ao mesmo tempo. Mas se for em uma mesma molécula, não ocorre ao mesmo tempo. Beleza? Então a gente vai parar a segunda parte da aula por aqui e na volta a gente vai ver como é que se caracterizam essas vias metabólicas.